Olá, pessoal, tudo bem? Aqui nós vamos trabalhar, então, geografia do segundo ano do ensino médio. O tema nosso agora proposto é regionalização e planejamento, então nós veremos, basicamente, esses dois conceitos que estão totalmente, intrinsecamente ligados e que no livro didático de vocês, obviamente, ele traz melhores informações e uma discussão mais aprofundada. Aqui eu vou fazer apenas uma síntese desse processo de entendimento do que é regionalizar. Então, a gente começa com essa pergunta. Regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos, ou seja, assim sendo, eu posso classificar essas porções de terra de acordo com alguma temática que eu tenha interesse. Então, aqui nós temos, por exemplo, dois Brasis sendo representados de diferentes formas. Então, aqui numa eu quero representar a biodiversidade, na outra eu quero apenas visualizar as chamadas grandes regiões. Outra forma de regionalizar nós podemos utilizar quanto ao globo terrestre. Aqui nós temos, por exemplo, uma regionalização que é continental, que é baseada nos limites territoriais ou divisão política dos continentes, e na segunda nós temos uma delimitação territorial do globo terrestre, a qual ela traz a teoria norte-sul com mais acompanhada de uma explicação que eu faço agora. Então, a teoria norte-sul, lá no final dos anos 90, ela trazia uma tratativa de que o norte era dos países ricos, e ainda permanece sendo, e esses países ricos chamados de desenvolvidos. E os países do sul, empobrecidos, a gente chama de países subdesenvolvidos, ou países do sul. E aí essa teoria, no final dos anos 90, ela trazia essa tratativa, norte desenvolvido, sul subdesenvolvido. Com o passar do tempo, hoje nós estamos falando em 2021, então a perspectiva, o avanço do conhecimento na área da geografia veio sendo popularizado, e aí os teóricos da linha da geografia defendem, e eu inclusive dentro do estudo da geografia também proponho essa leitura de norte desenvolvido e sul em desenvolvimento. Por que trazer com essa perspectiva de em desenvolvimento? Por pior que seja a nação, de condição, de oferta, de demanda de qualidade de vida para os seus indivíduos, ela está preocupada, pouco ou muito, né, cada uma no seu nível, em desenvolver a sociedade. Então, por isso que não se utiliza mais o termo sub e nos países do sul, e sim países em desenvolvimento. Semelhantemente, isso acontece com o Brasil, né, essa divisão das regiões que estão propostas aqui na imagem anterior. Então, no Brasil, o IBGE, na década de 60, ele propõe essa divisão geográfica a partir de 5 regiões, ou chamadas grandes regiões, que seriam essas bem conhecidas por vocês, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Por que dessa regionalização? Porque ela pode trazer algumas tratativas. Aqui, por exemplo, a região que eu vos falo, que é as regiões econômicas propostas pelo IBGE na década de 60. Mas nós temos, por exemplo, dentro dessa gama de conhecimento sobre regionalizar o Brasil, nós temos 3 teorias que regionalizam o país, cada uma em um formato de identidade. Por exemplo, a mais conhecida que é essa aí, que está presente no slide para vocês, é a do IBGE, né, que traz 5 regiões. A outra regionalização é as chamadas regiões geoeconômicas, que são 3 macro-regiões. Em um determinado momento eu vou fazer um vídeo explicando somente esse detalhe, qual é a diferença das 3 regionalizações e o que elas trazem de projeção. E a terceira, que eu, de certa forma, acabo gostando mais, que é os 4 Brasis proposto por Milton Santos também, que é um dos teóricos que defendem essa regionalização, que é baseada no desenvolvimento socioeconômico do país. Então, nós temos 3 formas de regionalizar o Brasil, mas, obviamente, as mais variadas formas de regionalizar, elas atendem a alguns critérios, e esses critérios podem ser estabelecidos. Por exemplo, aqui nós temos as regiões geoeconômicas e embaixo o mesmo mapa do Brasil com as limitações e características naturais. Então, isso aqui, claro, fica mais evidente um mapa de biodiversidade do Brasil do que propriamente informações acerca do mapa, né? Mas é uma forma de regionalizar. Por que é necessário dividir o Brasil em regiões? Primeiro, o Brasil é o 5º maior país do mundo, tem 8.515.000 km², então é um território muito vasto, portanto, necessita de uma melhor organização e estruturação do território. A diversidade do quadro natural, que, né, cada região do Brasil tem uma especificidade local, clima, vegetação e solo,
A diversidade do quadro cultural, somos um país formado por uma demanda muito alta de imigrantes, de povos já existentes, povos nativos daqui, chegada de descendentes africanos e indivíduos escravizados. Então, nessa miscelânea dessas três configurações, nós temos um quadro de diversidade cultural enorme. E aí, obviamente, a questão da ocupação do território brasileiro, que traz essa demanda necessária de entendermos como é a dinâmica populacional e outros fatores dentro do território brasileiro. Aqui tem uma questão das dimensões, né? Nós temos o país com essa multidimensão. Se você pegar do extremo norte ao sul, você tem essa distância de 4.320 quilômetros em linha reta. Na extensão longitudinal, nós temos 4.328 quilômetros, ou seja, ele quase tem a mesma dimensão norte-sul com a de leste-oeste. E aqui ele traz um acompanhamento territorial, né? Nós temos um limite territorial de 15.700 quilômetros de fronteira entre outras nações. Isso nos mostra também uma certa dificuldade em controlar nossa fronteira. E uma linha portuária, uma das maiores do mundo. Temos mais de 9.000 quilômetros de linha de limite com o Oceano Atlântico. Então, veja que essas dimensões nos dão um potencial enorme e, obviamente, para a gente fazer uma leitura mais aprimorada de toda essa territorialidade, é necessário fazer-se essa interpretação regional. Aqui, então, uma das características do desenvolvimento histórico do capitalismo industrial é essa sua heterogeneidade. Porém, esses níveis de desenvolvimento foram desiguais no mundo. E aí ele gerou esse mapa, basicamente, que seria a teoria centro-periferia, ou seja, nós temos o alto desenvolvimento social concentrado nesse centro do mapa, só lembrando que aqui nós estamos olhando numa versão azimutal norte, então nós estamos vendo o polo norte aqui e o polo sul nas suas extremidades. É como se você pegasse o globo e olhasse ele de cima para baixo, ok? Então ele está aberto, estendido. E aí vocês conseguem perceber que o centro, essa circunferência, é onde está a concentração de riqueza do mundo, e o desenvolvimento das tecnologias está nas mãos dessas nações centrais, e as periferias são os países que estão mais afastados desse acesso a essas tecnologias. Aqui uma informação mais científica, né? O desenvolvimento desigual significa que as diversas regiões do país encontram-se a cada momento em estágios distintos de avanço industrial, de acordo com a forma de expansão espacial da indústria, do centro econômico para a periferia. Ou seja, o centro econômico, já está falando, né, é o centro onde se concentra a maior parte dessas rendas, e automaticamente as periferias ficam fora dessa limitação e desse acesso a essas tecnologias. Então aqui o encaminhamento, isso aqui já foi enviado para o grupo de WhatsApp de vocês. Aqui está o tema que nós trabalharemos, o período de execução, lembrando que ele vai até dia 2/4, essa é a data final de entrega dessas atividades, aqui são as temáticas que nós abordamos aqui, neste vídeo, e as páginas que vocês deverão estar respondendo como exercícios, da página 34, 40, 43, 47 e 49. Então esse vídeo vai ajudar bastante vocês a estar realizando essas tarefas, beleza? Um abraço para todo mundo, até a próxima, valeu!